bem-vindos ao canal Maria Farias. Nessa videoaula, nós vamos fazer a escábia. Escábia é uma flor do campo, muito comum na Europa, e ela pode ser encontrada em diversas cores: vermelho, amarelo, rosa, branca, azul, lilás. Tem uma infinidade de cores que você pode fazer a escábia. Eu vou usar cortador e marcador para fazer essa flor, mas eu vou dar uma dica de como você faz quando você não tiver o cortador e o marcador. São materiais super simples que com certeza você tem aí na sua casa, no seu ateliê. Nós vamos fazer a flor e montar esse galho belíssimo. Nós vamos fazer a nossa escábia na porcelana fria, mas você pode fazer no açúcar, na EasyPaste, na argila comestível, enfim, qualquer pasta que você se adapte bem pode ser feita. Aqui eu usei a porcelana para você ver que não tem dificuldade nem problema nenhum. Então vamos lá. Mas antes de começar a nossa flor, eu tenho um recado para você. Se você está aqui de passagem e não é inscrito, não conhece o canal, então vem aqui embaixo, se inscreva e ative o sininho para ficar recebendo as notificações. Para fazer a escábia, eu vou precisar de massa verde. Eu vou fazer ela na cor violeta, então eu tenho aqui 3 tons de violeta. Aqui eu tenho amido, se eu precisar. Aqui eu tenho o marcador do miolo e os cortadores das pétalas. Meu rolinho de abrir massa. Aqui eu tenho uma haste de arame número 22. Essa haste tem 15 centímetros. Você pode usar o 20, 22, não vai fazer muita diferença. Aqui eu tenho uma haste de arame número 30 e tenho aqui uma haste de arame número 28. Eu vou usar essa esteca, o meu alicate de cortar arame, é um alicate de artesanato, a minha esteca transparente, você pode usar qualquer esteca com a ponta chata. Eu tenho aqui esse boleador mini, se eu precisar, fita floral. Primeira coisa que nós vamos fazer para montar a nossa escábia é fazer o miolo. Ó, aqui eu tenho meu arame, eu vou fazer um espiral. Vocês acham que assim dá melhor, né? Ó. E eu vou precisar desse arame número 30. Eu vou cortar mais ou menos uns 15 pedacinhos desse arame. Vou cortar 10 de 1 centímetro e vou cortar 5 de 1,5 centímetro. Aqui está a massa branca. Massa verde. Pego um pedaço de mais ou menos 12 milímetros, um pouquinho maior do que 1 centímetro de massa, uma bola de gude pequena. E eu vou cortar, vou tirar duas, porque eu vou fazer uma com o marcador e a outra sem o marcador, só para vocês terem uma ideia. Com o marcador, esse marcador aqui, ó, eu vou colocar aqui, vou amassar bem, apertando, né? E deixando aqui essa protuberância, vendo aqui uma pirâmide, né? Por onde eu vou colocar o nosso arame. Coloco ele assim, circulo para ele ficar bem no centro do botão, ó. Aí eu tiro
Dou uma ajeitada aqui embaixo. Dou uma ajeitada aqui com a mão. Coloco aqui para dar uma leve secada. E vou mostrar para vocês como eu faço ela se eu não tiver o marcador. Aqui está a minha bolinha. Eu já vou fazer, ó, é uma coxinha bem gordinha. Pego a minha peneira. Se você não tiver essa peneira, você pode usar um pedaço de tule, que é bem comum das pessoas terem. E vou fazer isso aqui, ó. Apertar na peneira. Ó. Olha como ficou bem marcadinha. Aí dou uma ajeitada, né, para ela ficar redondinha. E introduzo o meu arame. O arame também 20 ou 22. Arrumo aqui embaixo. Tiro o excesso de massa. E aqui tá o meu miolo completamente feito à mão. Agora, com a massa branca, eu vou tirar um pedacinho, ó, faço uma micro bolinha. Essa bolinha tem 3 milímetros. Faço uma micro coxinha e com essa esteca aqui, eu vou fazer uma florzinha. É bem miudinha. Aí eu pego o arame, pedacinho de 1 centímetro do arame 30, introduzo aqui por baixo, apertando para ficar bem presa. Ó, ela fica assim. E ponho para dar uma secada. Vou fazer outra. Também miudinha, mesma coisa daquela, tá? Faço a florzinha, ó. Você pode usar aqui a agulha de crochê, pode usar um palito, ó. Pego o arame 30 com 1,5 centímetro e ao invés de introduzir por baixo, eu vou por cima. Tiro o excesso aqui embaixo, ó. Nessa pontinha aqui, eu vou pegar uma bolinha branca do tamanho da cabeça de um alfinete. Ó, é muito pequenininho. É 1 milímetro de bolinha só, tá? E vou introduzir nessa ponta aqui. Ficou assim. Quantas eu vou fazer? Eu vou fazer mais ou menos, pode ser 8, 9, dessas sem esse cabinho. E vou fazer dessa daqui umas 6 ou 7. Agora vamos cortar as nossas pétalas. Eu tenho aqui 3 tons de violeta. Mais claro, médio e o mais escuro. Eu vou começar
pelo mais escuro. Vou abrir. Não precisa ser muito fino. E vou cortar 8 pétalas do cortador pequeno. Se você não tem o marcador, não tem problema, vamos fazer sem o marcador, ó. Sem o marcador, sem o cortador, aliás. Eu vou pegar uma bolinha de mais ou menos 8 milímetros. Ó, vou fazer isso aqui e vou amassar com o dedo, tá? Tipo uma raquete. Com o cortador, sem o cortador. Vou levar para minha placa de bolear. E aqui eu vou precisar de um pouco de amido. Com essa esteca eu vou afinando e esticando, ó. Com a ponta menor da esteca eu faço meio que um babado aqui, para ela ficar bem franzidinha. Aqui eu puxo ela para dentro. E ela fica assim. Eu vou precisar de 8 se eu fizer com o cortador. Se eu fizer à mão, como essa daqui, eu vou precisar de 16. Ó, estico e afino. Venho aqui, faço o babadinho, o franzidinho. E também puxo, ó. Vocês já vão entender por quê. Ela vai ficar assim. Se eu fizer com o cortador, 16 se eu fizer à mão. Agora, com a massa média, na cor média, mesma coisa, só que agora com o cortador maior. Ó, cortador maior. Eu vou cortar 8. E se eu não tiver o cortador, eu faço uma bolinha, faço tipo uma raquete, tá? Essa raquete tem mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros no máximo. Mesma coisa. Aqui é amido, tá? Eu afino e estico. Assim. É um pouco maior do que essa daqui.
Agora eu preciso da terceira camada com a cor mais clara. E aí, se você tiver o cortador, você faz 8, mas eu prefiro essa última camada fazer à mão. E eu vou precisar também de 8. Ela tem 3,5 cm de comprimento e 2 de largura. Lógico que não é uma medida exata, pode ser maior, pode ser menor. Não muito maior, senão a sua flor vai ficar grosseira. Agora nós vamos fazer com uma cor mais escura do que aquele miolo que nós fizemos. Nós vamos fazer as sépalas. E a sépala, existe o cortador, mas nós vamos fazer à mão. É essa tirinha bem fininha. Ela tem mais ou menos 2 centímetros. Só vou fazer isso e dar uma leve apertada. Não é para esticar, é só para dar uma leve arredondada nela. Eu vou fazer 16 o botão e vou fazer 8 a 10 para a flor. Tudo pronto para a montagem da nossa flor. Aqui eu tenho as flores miudinhas, as sépalas, as pétalas pequenas, as médias e as grandes e os botões. E a minha folha que está ali secando, está aqui secando. Ó. Vamos usar tudo isso e vamos montar a nossa flor. Primeiro eu pego o meu miolo e vou colocando essas florzinhas, empurrando, ó. Eu uso primeiro as que tem a pontinha, mas não tem uma regra para você montar não. O importante é que você introduza aqui, ó, 1 milímetro da borda, tá? Olhando para cima. Miolo pronto. Eu usei 11 florzinhas. Você pode usar mais, pode usar menos. Isso não é realmente importante, tá? Isso aqui é uma caneta de água. Eu estou usando porcelana fria. E eu vou colocando as pétalas pequenas envolvendo esse miolo. Eu começo com uma, devagar, porque o miolo está molhado ainda. Ó. E para facilitar, eu coloco uma de frente para outra. Ó. Uma de frente para outra. Vou nessas interseções e coloco outra. Deixa ela aqui um pouquinho, só para ela dar uma firmada. E vamos fazer o nosso botão. Tá aqui. Passo água em volta, pouquinho. E vou aplicando as sépalas. Coloco 8. Mesma métrica da flor.
uma de frente para a outra. Eu usei 8 menores por dentro, que fica bem em cima do miolo, e usei 8 por fora, formando assim o botão, tá? Aqui embaixo a gente arruma. Põe para secar. Coloquei a primeira camada, agora vou colocar a segunda camada. Mesma ordem, coloco 4 e depois mais 4. Pétalas médias. Levemente acima da primeira. Agora eu venho com a terceira e última camada. Aqui está a nossa flor pronta. Vamos terminar a nossa flor. Eu tenho um pedacinho de massa fresca, né? Que eu vou colocar aqui, porque essa flor já está seca, só para facilitar. Passo mais água. Fita floral. E aqui vamos juntar o nosso botão ao galho. Termina assim a nossa escábia, lindíssima, fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de vir aqui embaixo e deixar o seu like,
para o canal continuar postando essas coisas lindas. Até o próximo vídeo!